E aí, a função é explorar o que é esse negócio. Emerson Romano, nenhuma proposta, nem de Cruzeiro, nem de São Paulo, chegaria à casa dos 5 milhões. Já início de conversa, se é 10 milhões a multa interna, nenhuma das duas propostas chegaria a esse valor. O Adson falou de uma proposta de 300 mil reais de salário que alguém teria oferecido. Sinceramente, não sei, e aí é uma questão de entender um pouco do Cruzeiro, não sei se o Cruzeiro colocaria tanta grana em salário para o Wellington Rato. Alguns jogadores vão ter esse salário sim, né? Alguns jogadores, por exemplo, que ficaram da remessa passada, né? Vamos colocar assim, Rafael Cabral, acredito que vai ter uma valorização salarial. Mas o Wellington Rato não estaria nesse patamar. Só que continua aquela história, é um jogador que interessa, o São Paulo está no páreo, o futebol internacional poderia ser uma? Poderia, mas tem que avaliar que é esse atleta que eu iniciei o boletim, que tem 30 anos e aí dificulta um pouco. Talvez uma Arábia, alguma coisa nesse sentido. Uma Ásia, um mercado mais emergente da bola. Pode ser. A Arábia gosta de pagar esse tipo de salário, que para ele é troco, né? Sim, lá é troco. Mas, Nath, 10 milhões para o mercado interno, 300 mil de salário, eu posso estar enganado, mas não sei a sua opinião, eu acho meio exagerado. Para o Wellington Rato, com todo respeito ao jogador. Bom dia para você, Romano. Um abraço a todos ligados também conosco aqui no Rádio Esportes. Assim como você, eu penso que 10 milhões de reais pelo Wellington Rato é muita coisa. E aqui não é desmerecendo o jogador, nem dizendo que ele não vale a pena esse valor, mas não vale para a realidade do Cruzeiro e não vale pelo fato dele já ter 30 anos. Por mais que seja um jogador com características importantes, um jogador experimentado na Série A, que fez uma boa campanha com o Atlético Goianiense, apesar do rebaixamento, acho muita coisa, tanto o valor a ser pago para adquiri-lo, quanto o valor mensal do salário. Acho que o Cruzeiro, se tiver pretensões de investir um valor desse tamanho e pagar um salário desse tamanho, tem que ser com um jogador que chegue para vestir a camisa, ser titular e o status de jogador de Série A. O Wellington Rato, por melhor que ele seja, ele tem que galgar o espaço dele no Cruzeiro. Pode ser que se adapte ao estilo do Paulo Pesolano, pode ser que não, mas ainda não é, por mais que seja o jogador que estava disputando a Série A, ainda não é o nível de contratação que o torcedor cruzeirense espera. Se for para desembolsar esse tanto de dinheiro, tem que ser por alguém que seja uma unanimidade. Que a gente olhe e fala assim, esse cara chegou para vestir a 10 do Cruzeiro, por exemplo, ou para ser o atacante do Cruzeiro na Série A, com status e pinta de titular. O Wellington Rato ainda não está nesse patamar, ao meu ver. O Cruzeiro vai ter que subir o sarrafo salarial, porque é Série A do brasileiro. Mas não sei se para um jogador como o Wellington Rato, se esse sarrafo seria tão alto assim não, Xará. Eu também acredito que não. Eu acredito que não seria um salário para esse tipo de atleta. E fora um detalhe, viu, Romano? O Cruzeiro, é importante a gente explicar, ele não vai fazer investimento alto, não vai fazer investimento pesado na contratação de qualquer atleta, principalmente um atleta com uma idade um pouco mais avançada. Como disse a Nath, não desmerecendo o jogador, mas não estaria, por exemplo, no patamar financeiro de encaixe do que o Cruzeiro tem como prioridade para o momento. Então vamos aguardar se vai ter negociação, se vai ter conversa, se vai ter acordo.